Ô Marco, inclusive muitos gestores, né, têm colocado aí em entrevistas esse pessimismo, né, para 2025, especificamente diante deste cenário como um todo. O próprio ministro Fernando Haddad recentemente trouxe ali, não, nós não fechamos, a gente pode ter outros anúncios, outros cortes, mas acho que parece, né, que acho que a percepção que dá é que o mercado não vai dar mais esse benefício da dúvida, né? Acho que a gente precisava, talvez o governo tenha perdido um pouco mais do timing ali, do anúncio, mas de uma política fiscal mais dura. Você enxerga algum outro trigger que possa mudar essa leitura ou esse pessimismo que o mercado está tendo, ou a gente de fato vai conviver no próximo ano, nos próximos meses ali, com essa percepção ainda muito fragilizada do mercado em relação ao governo? Eu acho que talvez o grande trigger, talvez que possa acontecer, seria um trigger que não dependa de nós, né? Assim como foi ali o período, vamos colocar assim, de Lula 1, 2003, 2006, 2008, enfim, a gente teve um crescimento econômico mundial e a gente teve um crescimento econômico mundial aí que até acabou surgindo o conceito dos BRICS, né? É muito baseado na construção ali realmente de um novo eixo de crescimento ali, principalmente por conta da China. Então, se a gente tiver um 2025 com commodities muito forte, aí a gente pode se beneficiar, né, de um crescimento econômico, assim, a gente pode ter realmente um grande benefício. Será que esse cenário vai acontecer, né, sendo que a China, toda semana, todo dia aqui na BMC a gente fala, pô, a China não vai conseguir bater a meta, vai ter que revisar para baixo, não consegue crescer, está estimulando a economia e a economia não cresce. Os Estados Unidos com o Trump agora, a gente tem uma certeza que o Trump ele vai cada vez estimular o nearshore, que a gente chama, né, o crescimento, o estímulo da produção local e talvez ainda trazer mais desgaste com a economia chinesa. Né? Tudo mais constante traz mais incerteza para o crescimento global. E aí o Brasil acaba não sendo beneficiado. Então, talvez em termos de trigger, olhando para as condições que a gente tem hoje, esse seja o principal trigger, mas também que não depende de nós, né? E talvez, não sei se tem tanta probabilidade assim de acontecer, né? A gente pode, que nem foi ontem, né, especificamente, a gente deu um dia de benefício da dúvida, né, especificamente, né? Quando teve ali, de certa forma, alguma melhor aproximação, enfim, a aceleração de uma possível aprovação, mas você vê que não dura um dia, né, o benefício da dúvida que o mercado está dando nesse exato momento. Eu acho que é essa a grande preocupação, né? E acho que o resumo também que a gente teve em relação a toda essa, vamos colocar assim, essa bagunça, foi de tentar colocar alguns temas que iriam tentar pelo menos trazer popularidade para o governo, mas que poderiam trazer preocupações adicionais em relação ao resultado fiscal especificamente. Tá? Então o resultado acho que está dado, né? A gente está questionando aí justamente aquele tema, né? Se a gente está, de certa forma, muito barato, muito descontado, mas se pode piorar ainda antes de melhorar. E como medir isso para você que é investidor? Dá uma olhada nos resultados, por exemplo, dos fundos multimercados. Né? Os fundos multimercados, na média, né? O que é um fundo multimercado? Ele pode investir em diversos ativos, mas se você olhar na média no ano, ele ainda está muito ruim. Né? Olhar no mês de novembro, ou pelo menos no curto prazo, eles estão muito bem. Estão batendo muito na média, alguns grandes fundos batendo muito o CDI. Por quê? Porque eles começaram a entender que precisam, né, apostar talvez numa direção que talvez não seja o sucesso do Brasil, ou seja, ficar vendido em real, né? Enfim, apostar que a nossa curva de juros pode abrir ainda mais, e a gente começa a ver que, de fato, acho que a opinião dos próprios gestores, principalmente de multimercados, estão, de fato, jogando a toalha, estão apostando, começando a apostar contra. Demorou, mas a gente já começa a ver esses resultados, né? Infelizmente. E aí é uma forma também deles darem retorno para os seus cotistas, né? O objetivo deles é dar retorno aos cotistas, infelizmente, mas eles estão conseguindo surfar um pouco desse pessimismo, dessa tempestade aí que a gente está passando.